Está na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. No site ou no app, você que nos acompanha em qualquer lugar deste mundão de meu Deus, muito obrigado por esse carinho, muito obrigado por esta oportunidade que vocês nos dão, né? Da gente poder levar a palavra, trazer o momento, né? De uma reflexão, especialmente para você que está sempre acompanhando a gente pelo aplicativo e também pelo site no radiorelojoam.com.br. Meus amados, sabadão, próximo sábado agora é dia das crianças. Alô, pequeninos! Deus os abençoe aí grandiosamente. E amanhã também, gente, será celebrado o Dia Mundial da Visão, sabia? E um exame oftalmológico de rotina feito no momento correto pode vir a ser determinante no dentro, né? Sobre esta questão, essa dúvida que nós temos com os nossos pequeninos. Está na linha conosco o grande oftalmologista, doutor André Sechinel, que com certeza vai explicar melhor pra gente, né? O tratamento com os nossos pequeninos sobre a visão. Doutor André. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutor. Melhor agora a visão dos nossos pequeninos. Doutor, para começar, explica aqui melhor pra gente, por gentileza. Existe algum sintoma que os pais devem ficar atentos e levar o seu filho, nosso pequenino, né, ao oftalmologista, doutor? Levar uma criança no oftalmologista eu diria que é muito importante, porque a gente consegue, às vezes, no exame de rotina, diagnosticar problemas que para o futuro podem complicar muito a vida da criança. Sim. Eu digo que a gente consegue diagnosticar porque a criança nem sempre tem capacidade de virar para o pai e dizer que no colégio está com dificuldade. Eu não estou enxergando. Elas muitas vezes não têm um parâmetro verdadeiro do que é enxergar. Aí muitas vezes começa a chegar mais para frente no colégio, cada vez mais para frente, para poder talvez ver melhor, e chega um ponto que às vezes não consegue ver e começa a ter distúrbio de comportamento no colégio, o rendimento cai e não sabe informar exatamente por quê. Então um exame preventivo periódico pode mostrar qualquer dificuldade. Por exemplo, é uma criança que está no estágio inicial da miopia. Ela vai ter dificuldade de assistir a aula no colégio, mas não vai saber informar ao pai que aquilo que está acontecendo com ela é dificuldade de enxergar. E a gente traz para o exame de rotina e consegue identificar facilmente, ver que a criança está com necessidade de colocar um óculos. Um sintoma muito comum de criança com dificuldade no colégio é perda de atenção. É Sim. muito comum o pai chegar no consultório da gente e dizer, essa criança é desatenta, não presta atenção, não gosta de estudar e tal. Aí a gente vai medir a visão e você vê que ela realmente tem a dificuldade de enxergar. Então você imagina uma criança com dificuldade de enxergar, a dificuldade que não deve ser para se manter atento assistindo uma aula. Então, na realidade, o exame periódico ele se faz muito importante, principalmente por causa dessa questão. Hoje, grande parte dos colégios já tem como rotina, principalmente quando a criança vai ser alfabetizada, que ela seja examinada para ver a real capacidade dela. E a gente orienta para que uma vez por ano essa criança seja examinada. Por quê? O fato de uma criança estar enxergando bem aos 6 anos de idade, por exemplo, no período que está sendo alfabetizada, não quer dizer que aos 8 anos vá se manter enxergando bem. Uhum. Então, por quê? Porque pode estar desenvolvendo, voltando ao exemplo da miopia, que é o mais clássico de dificuldade para longe. Então, a gente fazendo um exame periódico, a gente consegue identificar isso logo no início, tratar e evitar que a criança tenha aquelas complicações, aquelas dificuldades que vão passar a fazer parte da vida dela se ela não enxergar. Entendi. Agora, doutor, uma dúvida muito importante, né, que todos nós temos, inclusive até eu, explica aqui melhor pra gente, a partir de que idade a criança pode ser levada ao oftalmologista? Olha, na realidade, a gente examina a criança se for ver necessidade, se alguma coisa apontar para isso, praticamente desde que nasceu, né? A gente tem a maneira como a criança é examinada vai sendo mudada de acordo com a capacidade intelectual da criança, de acordo com a capacidade do entendimento dela. Quando a criança não sabe ler, a gente projeta umas figuras que são uns bichos, qualquer criança sabe identificar um cavalo, um cachorro, uma borboleta, enfim. Então a gente desde que a criança tem essa capacidade, né? Uhum. Quando não tem essa capacidade, a gente usa algumas questões
alguns aparatos nossos, alguns exames que a gente faz que podem nos apontar e nos sugerir se a criança tem dificuldade ou não. E do momento que ela está alfabetizada, que pelo menos ela conhece os números, que todo mundo conhece número, aí você tem facilidade em examinar e fazer um diagnóstico melhor. Tá certo. Tá aí mamãe, papai, o doutor já deu o recado. Sempre é bom, né, levar a criança desde cedo ao oftalmologista. Doutor, pra gente fechar, já que a produção aqui falou para mim, né, que o senhor está com a agenda lotada, ou seja, apertada, quais os problemas mais comuns das crianças, por gentileza? Os problemas mais comuns da criança são, assim, esse problema de hipermetropia. Hipermetropia é um exame, é uma dificuldade que a gente encontra na criança. É muito mais criança hipermétrope. Às vezes pode apresentar uma dificuldade sim, e às vezes tem que usar um óculos para hipermetropia quando o grau é grande, por exemplo. Outra coisa bastante complicada, assim, que é bom lembrar, um dos grandes motivos da gente examinar a criança pequena é o seguinte: você muitas vezes tem um olho bom e o outro tem um olho que tem um grau qualquer, e esse olho que tem um grau qualquer, ele passa a ser menosprezado pela criança. A criança passa automaticamente a usar só um olho bom. Quando ela fica usando só o olho bom, esse outro olho que não está sendo usado, normalmente, sim, ele pode ficar, vamos dizer, para falar uma linguagem mais popular, ele pode ficar preguiçoso. A nossa linguagem a gente chama de ambliopia, que é um olho anatomicamente normal que não consegue enxergar. Mas não consegue enxergar por quê? Porque precisaria de graus e não está usando o grau. E o outro olho, por não precisar de grau, a criança vai usando o tempo todo e não informa que aquele outro olho está pior. Então, se a gente não corrigir isso logo no início, até 6, estourando 7 anos de idade, você corre o risco da criança ter esse olho que ficou preguiçoso para o resto da vida, assim, com a visão abaixo do outro. Então, esse é um dos outros motivos importantes. A gente encontra isso muito aqui no dia a dia do consultório. Tá certo. Bom, gente, tá aí. Eu conversei com o oftalmologista, doutor André Sechinel, sobre a importância do exame oftalmológico nas crianças, que, por sinal, amanhã será celebrado o Dia Mundial da Visão. Doutor, mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a família Rádio Relógio, hein? Eu que agradeço a você o convite aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de você e dos seus ouvintes. Ok. Tchau, doutor. Lembrando que quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, viu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fica por aqui.